Bom dia. Ó, nós aqui outra vez para mais um devocional, conversas íntimas com o Espírito Santo. Hoje, dia 4 de fevereiro, quarta-feira. Devocional hoje é com J.B. Carvalho. A palavra está em Mateus 22, 44, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O tema é: a passividade teológica é uma negação prática da vitória consumada de Cristo. Vamos ao nosso aprendizado de hoje. Espírito Santo, ensina-nos, revela-nos tudo aquilo que nós precisamos para abrir o nosso entendimento e sabermos termos clareza de quem nós somos e assumir a nossa posição como cidadão do reino e como filhas amadas do Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Muitos cristãos vivem paralisados por uma escatologia escapista que aguarda um resgate enquanto o mundo queima em decadência. Isso aqui é muito forte. Foi uma chave que virou para mim, que me impactou. No entanto, o texto mais citado no Novo Testamento estabelece uma realidade onde o reino de Deus não recua. Pelo contrário, cresce como fermento que leveda toda a massa. A vitória histórica de Jesus contra as trevas não é uma possibilidade futura, mas um decreto inalterável emitido no momento de sua ascensão, quando ele se assentou à direita do Pai. Então, o reino de Deus, ele não é um evento futuro, sabe? Mas ele é uma realidade presente em operação. A ascensão de Cristo, quando Jesus subiu, ele não inaugurou uma espera passiva, vamos esperar o retorno dele, mas um governo ativo, sabe? Que exerce autoridade no meio de seus inimigos, que é para já, é para agora, não é para o futuro isso. Então, o maior problema da igreja, sabe, não é falta de poder, mas é falta de entendimento de autoridade. A vitória de Jesus, ela manifesta por meio de um povo que entende quem é. Você já entendeu quem você é? Você tem clareza da sua real identidade? Você já fez o caminho de volta para a origem de quem Deus te criou para ser? Você já tem clareza? Nós precisamos dessa clareza, sabe? Para nós sabermos quem nós somos, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa convergência, sabe? Nesse mundo aqui de influência. Então, nós somos chamados para governar com Cristo, sabe? Nós não fomos chamados para ficar esperando passivamente o retorno de Cristo, não. Nós somos chamados para governar com Cristo na terra. Então, nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. O rei é aquele que exerce autoridade. O sacerdote é aquele que, intercede e alinha a terra ao céu. É aquele que traz o céu para a terra. Esse é o sacerdote. Nós somos chamados. Nós somos levantados como rainhas, reis e sacerdotes, né? Então, quando nós usamos palavras alinhadas ao trono de Deus, palavras de Deus, a boca que declara é a espada que executa. Olha que tremendo. A boca que declara. Sabe, os decretos alinhados com o trono é a espada que vai executar na terra. Às vezes nós ficamos esperando, sabe, Deus vir fazer. Não, ele não vai vir fazer. Ele quer fazer através de mim, através de você, sabe? Só que se nós não compreendermos quem nós somos e sair dessa escatologia escapista que, vamos embora, nós não somos daqui, não temos nada com isso aqui. Não, isso é um evangelho distorcido do evangelho do reino. Né? O evangelho do reino chama a mim e a você para governar, sabe? Céu e terra, trazer o céu para a terra. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, nós deixamos de pedir permissão ao inferno e passa a estabelecer o reino
na minha esfera de influência, na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, na minha nação. Olho, vejo a circunstância, vejo o caos e me posiciono como cidadã do reino, como rainha, como sacerdote. Então, por quê? Porque nós estamos assentados também com Cristo. Então, quando Jesus ele se assentou, esse assentar dele não foi um convite para descansar, e sim a inauguração, olha aqui, a inauguração de um governo soberano que deve ser exercido agora mesmo, no meio dos inimigos, até que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Eu me posiciono e eu governo sobre o caos, firmada na palavra, como uma espada, eu trago a palavra de Deus sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, até que elas sejam sujeitas. Olha que tremendo. Então, o grande erro da mente religiosa contemporânea é acreditar que devemos esperar o retorno físico de Cristo para ver a justiça ser estabelecida na terra. Isso é um grande erro. Nós não podemos ter essa mentalidade, porque nós somos chamados para governar com Cristo, através da palavra de Deus, trazendo a palavra, trazendo a existência, governando, porque ele precisa de uma boca. Cada vez que eu estou ali lendo Êxodo, meu Deus fez tantos milagres para tirar aquele povo do Egito, para levar eles para a terra, só que todas as vezes que era para ter uma manifestação, tinha um comando de Deus para Moisés fazer. Não foi do nada. Toque, sabe? Sopre, pegue o cajado, bata ele, diga ao povo que vá, sabe? Tinha uma ação. Deus não fez nada. Para ele lançar as pragas, tinha que ter uma ação, e para ele retirar as pragas, tinha que ter uma ação. Para ele fazer o milagre acontecer, quando faltou água, quando faltou pão, ele dava um comando para Moisés agir. Entendeu? Então, é a minha e a sua, o meu e o seu posicionamento, a nossa abertura de boca que vai trazer, sabe? Que vai liberar o que o céu diz. Vamos lá. Isso é uma falha no sistema operacional da sua fé, sabe? Se nós estamos esperando o retorno físico de Cristo para ver a justiça estabelecida na terra, isso é uma falha no sistema operacional da sua fé que gera orfandade e medo. Orfandade, um pai ausente, um pai que não se incomoda, um pai que não está nem aí para a situação. É como se eu tivesse órfão. É como se você tivesse órfão. Deus, o Senhor não está vendo? Entendeu? Por quê? Porque não entendeu o seu papel, a sua filiação, sabe? E medo, porque o caos, eu sou órfã, estou sozinha, Deus não está vendo. E o medo, agora nós precisamos. Como para mim isso tem sido forte e pontual. Entender quem eu sou, alinhar minha identidade com a identidade de origem de quem Deus me fez para ser. A Escritura declara que o domínio dele começa em Sião e se estende sobre as nações por meio de um povo que se apresenta voluntariamente no dia do seu poder, sabe? Então, o domínio dele não é sobre ele, vai se manifestar, sabe, sobre um povo, no meio de um povo, sabe? Ele vai se estender sobre as nações por meio de um povo, em todo lugar. Então, é por meio de mim, por meio de você. Então, não fique esperando aquilo que é para você fazer, não fique esperando por Deus, sabe? Eu tenho entendido muito isso. A palavra oração, corta ela no meio, ora, mas age. Não é só orar, sabe? É sobre orar e agir. Orar e agir, porque Deus vai fazer sim, mas Ele vai fazer em parceria comigo, sabe, com você. Não fomos chamados para sobreviver ao caos geopolítico e ao crescimento do mal, mas para sermos o exército de voluntários vestidos com ornamentos santos que executa a sentença já proferida contra os principados e potestades. É sobre isso, sabe? Não é sobre ficar vendo o caos
e ir levando a vida, não. Mas é para nos posicionarmos e entender que nós fazemos parte do exército na nossa esfera de influência. No seu, sabe, no seu lugar, na sua Samaria, tem as vizinhanças, tem a casa, tem a sua cidade, tem o seu lugar de influência onde você faz parte. Quem trabalha, quem é professor, sabe, não importa o que você é o seu lugar de influência, é a sua convergência. Então, nós somos esse povo. O despertar, olha aqui, o despertar da sua identidade. A nossa identidade precisa ser despertada. A sua já foi? Você já entendeu que você é filha amada do Pai? Que antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia o teu nome. E Ele colocou desígnios, talentos, dons dentro de você. E o mundo está esperando. E o que você carrega, ninguém carrega. O mundo precisa do que você tem. Você já despertou a sua identidade? Então, o despertar da minha identidade, olha aqui, exige, não é sujeição, não é uma suposição, que você assuma o duplo ofício segundo a ordem de Melquisedeque, em que a autoridade do rei e a intercessão do sacerdote se fundem em perfeita união. Então, posicionada com autoridade e intercedendo, trazendo o céu para a terra. Porque é essa identidade, ela exige de mim esse posicionamento. Porque se eu sou, eu faço. E eu faço porque eu sou. Eu não posso fazer para ser. Esse é o papel da identidade distorcida. Eu não sei, eu sou órfã, eu sou rejeitada, então eu faço para ser. Não. Quando a minha identidade é alinhada à identidade de origem, eu tenho clareza de quem eu sou, com as minhas crenças alinhadas e curada, as raízes curadas, eu me posiciono, né? E aí eu assumo a autoridade que me foi confiada através de Jesus, porque ele disse, eu vos dou autoridade. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que daquelas que ele fez. E aí a intercessão do sacerdote se fundem em perfeita união. Uau! Aí há uma manifestação de Cristo na terra. Você deve vestir o linho fino da justiça, que representa os atos dos santos, e marchar para a batalha. Que amadas, santo não está dizendo perfeição, é separação. Pessoas separadas do pecado, separadas de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E marchar para a batalha, não com armas carnais, mas com a espada que sai da boca. A palavra de Deus, ela é a espada. A igreja é o agente de Cristo para o cumprimento do Salmo 110. E cabe a nós estender o cetro da sua autoridade até as extremidades da terra por intermédio da pregação do evangelho que subjuga as nações à obediência da fé. Então, alinhe a sua frequência com o trono. Esse é o chamado para mim e para você. Alinhe. Pare de pedir a Deus que faça aquilo para o qual Ele já lhe deu autoridade e chaves para executar. Ele já deu, já está disponível. Assuma a sua posição de autoridade hoje mesmo e use a sua voz para colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo em sua esfera de influência. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa declaração. Senhor, eu declaro hoje que desperto para a minha identidade no reino. Eu não vou esperar o que já foi liberado. Não vou pedir o que já recebi, a autoridade para executar. Hoje eu alinho a minha mente ao governo do céu, a minha boca ao decreto do rei e minhas ações à vontade eterna de Deus. Exerço hoje a autoridade delegada por Cristo e coloco em minha esfera de influência tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus debaixo dos pés de Jesus.
O reino não está vindo, o reino está em operação. E eu faço parte dele, em nome de Jesus, porque eu sou filha amada do Pai, escolhida para uma missão, escolhida para a glória de Deus da terra. E eu digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Venha o teu reino na minha vida, em todas as minhas ações, Senhor. Em todas as minhas escolhas. Senhor, que o meu coração se alinhe, Senhor, à atmosfera do céu. Se alinhe à tua agenda. Pai, toda motivação seja ajustada. Que o Senhor ajuste a minha rota. Pai, e abra o meu entendimento, Senhor, para que eu tenha clareza, para que eu entenda quem eu sou e me ajuste na minha identidade de origem em Ti. E me posiciono hoje para acessar tudo aquilo que está disponível a mim e ser sacerdote, trazendo, Senhor, a intercessão, liberando os que há no céu para a terra, para que seja feita, Senhor, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Que assim seja na minha vida, na minha casa, na sua casa, na sua esfera, no seu monte de influência. Em nome de Jesus. Um dia abençoado para você. Em nome de Jesus.